Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui em mais um episódio da Beyond, esse novo conceito em viajar que a gente criou na Perfect Trip. E hoje eu estou com 3 figuras aqui muito interessantes para falar de um destino, um dos mais procurados, mais desejados no mundo inteiro, que é a nossa tão querida Itália. E dentro do conceito do Beyond, dessa campanha do Beyond, desse projeto que a gente acredita que todo mundo, depois de ter vivido essa loucura que a gente viveu, deverá viajar com algum tipo de propósito ou ressignificando determinados objetivos também da vida. E a Itália, a gente acredita que a palavra-chave para esse novo momento é reviver. As pessoas vão querer voltar à Itália para poder reviver momentos ou lugares. E eu trouxe aqui 3 incríveis, queridos, começando pelo Stefano, que representa a rede Rocafort, e está aqui para falar para a gente um pouquinho sobre alguns dos hotéis da Itália. O Christian também, da rede Rocafort, e também, hoje você tem 2 representações aqui? É mais do que 2, né? Mais do que 2. Então ele vai falar um monte todos os outros que ele tem aí. E o Jean, do Relais Chateau, também figurinha carimbada, conhecida de todo o mercado de turismo. Vamos lá? Vou então jogar a bola para o nosso querido Christian, porque ele vai poder explicar para a gente o que vocês trouxeram de novidades nesse projeto Beyond Reviver Itália. Quando eu conversei e convidei o Christian, eu falei, Christian, eu acredito que as pessoas devam voltar à Itália para poder reviver momentos de fé, de agradecimento, reviver a Itália naqueles lugares que de fato marcam a vida da gente, ou até mesmo conhecer novos lugares que ele, como um bom italiano, pode, melhor do que ninguém, falar para a gente quais seriam. O que você trouxe para a gente? Vamos primeiro falar das regiões. Então, a Itália, obviamente, é um destino que todo mundo conhece e, ao mesmo tempo, é um destino que eu acho que merece mais do que uma visita. O que eu sempre sugiro em relação à Itália é de escolher uma parte da Itália, não ir para a Itália com a pretensão de conhecer tudo de uma vez. É um território que é relativamente pequeno. Vamos dar como comparação, o tamanho da Itália é o tamanho do estado de São Paulo, mas é muito denso de conteúdo, de história, são 2000 anos de história. Então, assim, é bom escolher algumas regiões. Hoje, eu pensei em propor 3 regiões que são bastante interessantes para o público brasileiro. Uma é a Puglia, que é um pouco a região que os brasileiros começaram a descobrir agora, nos últimos 5 anos. Está muito na moda, é uma região que também na Europa, no mundo, está bastante na moda nos últimos anos. Uma segunda região que eu gostaria de propor aqui hoje é a região das Dolomitas, Veneza, as Dolomitas, então é a região do Vêneto. Também uma região rica de história, né, por conta de Veneza, mas nos últimos anos também muito interessante pelas Dolomitas, pelas montanhas, que são patrimônio da Unesco. E, por fim, o terceiro destino, que já é bastante conhecido, é Roma. Mas hoje gostaria de trazer uma chave de leitura religiosa, ou seja, turismo religioso, chegando, né, começando em Roma e indo para uma região da Itália muito pouco conhecida, que é a Úmbria, que é onde temos a cidade de Assisi, que é a cidade natal de São Francisco, e uma outra cidadezinha muito bonita e muito antiga, que é Norcia. Perfeito. Então vamos começar pela Puglia. A Puglia para quem não conhece ainda, a Puglia está mais ao sul da Itália, né? E eu acredito que nessa escolha dos novos roteiros da Itália possa realmente ser alguma coisa solicitada, principalmente por conta da tranquilidade, né? Ou seja, não é um litoral lotado
de gente. Eu acho que essa preocupação também vai parar na cabeça das pessoas nessas próximas escolhas. Ou seja, estou indo para um lugar onde não está lotado de turistas, quero curtir uma praia mais tranquilo, mais sossegado, diferente de outros lugares, outros litorais da Itália, né? Conta para a gente, assim, quais seriam 2 boas opções de hotéis na Puglia para a gente poder hospedar-se? Tá, então, primeiro, a Puglia, como você disse, é o salto da bota, né? É o salto da Então, bota. é uma região muito antiga, que tem mais de 2000 anos de história, que foi colonizada pelos gregos antes que pelos italianos. Então, assim, eu gosto sempre de falar um pouco de história, porque dá um pouco uma dimensão, né, do que a gente pode encontrar ali. E é uma região que também é famosa porque tem 2 mares, o Adriático e o Iônico. O Iônico é o mar grego, vamos dizer, o Adriático é o mar italiano. E é uma região longa, né, comprida e estreita, então são bastantes quilômetros e tem 2 cidades principais, né, que a gente pode visitar. Então, Lecce, onde justamente temos La Fiermontina, que é um hotel boutique relativamente novo e realmente talvez a melhor opção de hotelaria em Lecce, e a masseria Torre Maizza, que faz parte do grupo Roccoforte e está localizada perto da região de Fasano. A região de Lecce, o La Fiorentina, vocês têm 2 hotéis, né? Tem um hotel que é um pouco maior e um hotel menor ainda, que é um hotel mais boutique, enfim, são 2, né? Sim, La Fiermontina era também, como a maioria dos hotéis nessa região da Puglia, como a masseria Torre Maizza, que o Stefano vai explicar um pouquinho, são antigas fazendas, né, de azeite. Oliva. E La Fiermontina, exatamente, o edifício principal também é um edifício muito antigo, que tem 18 quartos, e a 500 metros do edifício principal tem um palazzo, um antigo palazzo, Bozzi Corsi, que tem mais ou menos 10 suítes. Então, são dentro do mesmo grupo, tem que 2 é uma opções de experiência hospedagem. deliciosa, né? Você ficou ali, né? Se hospedou. Fiquei nos 2, mas gostei mais do palácio. Gosto mais de palácios. E aí depois a outra opção seria a masseria Torre Maizza, que fica em Fasano, mais próximo do litoral, né? Porque Lecce já está um pouco mais distante das praias. Isso, né? exato. Ela fica exatamente em Fasano e a praticidade de Fasano, que é a localização que fica próximo de outras regiões. Então, antes, na verdade, de falar um pouquinho da região, que eu acho que depois você pode explicar um pouquinho, sobre Puglianamari, Alberobello, as regiões que são perto de Fasano, que é onde está localizada a masseria, eu gostaria de falar um pouquinho do conceito do que é a Roccoforte, que eu acho que tem um pouco a ver do reviver Itália. Quando a gente fala da masseria, por exemplo, a gente fala de algo autêntico. E é algo que realmente é uma experiência incrível. Eu, em particular, eu acho que a gente começou pelo melhor destino, porque foi uma das minhas melhores viagens. É uma viagem de experiência, principalmente quando você conhece a Puglia como destino e você fica numa masseria, que é uma residência, né, uma antiga fazenda, que é propriamente da região. Então, você não encontra em lugar nenhum. Então, eu acho que quando você escolhe para um destino e vivencia a história daquele destino, que é, no caso, que a masseria, um dos pilares da Roccoforte proporciona, faz com que a viagem seja incrível, e reviver essa viagem dessa forma é algo espetacular. Acho muito importante você falar essa coisa de Fasano, porque realmente Fasano está muito central, de uma parte mais movimentada. Exato. E de mais acesso a pontos, entre aspas, turísticos, Exato. né? Lugares como Alberobello, enfim, outros lugares, restaurantes que são super badalados, que são fáceis de chegar também por Fasano. Exatamente de Fasano que eu ia comentar, que ele fica exatamente no centro dos 2 aeroportos. Então, fica entre Bari e Brindisi, e muito próximo dessas regiões que você consegue fazer com transporte, né? Na verdade, tudo precisa de transporte dentro da região. Então, realmente, eu acho que é uma das principais regiões da Puglia, Fasano e Lecce, porque Lecce também tem uma vista e algo deslumbrante. E quando você fica em Fasano, essas regiões que você visita dá basicamente uma distância de 30 minutos. Então você consegue ir para Alberobello, Puglianamari, Martina Franca. São 5 regiões que conseguem ser visitadas. São vilarejos, né, cidades pequenas,
e com a proposta muito de cultura e gastronomia, o que é bastante interessante e é muito típico da Puglia, né? Quantos dias idealmente na Puglia? Então, ao meu ver, eu diria uns 5 a 6. 5 a 6 para ficar o quê? Para 3 ficar e 2? umas 3 noites na parte norte da Puglia, no caso a região de Fasano, e 3 dias na parte sul da Puglia, que chama de Salento. Eu já acho pouco demais. Acha pouco? Uma semana, 7 noites, acho que seria o ideal, mas não menos do que 6. Porque, justamente como o Stefano falava, a coisa para mim muito interessante, muito bonita da Puglia é que você tem o seu próprio carro e todo dia você, na parte da manhã, que é a parte mais fresca, né, quando o sol não é tão forte, você visita um vilarejo, né? E aí faz essa excursão que dura 2 ou 3 horas e na parte da tarde você volta para o seu hotel ou para a praia e curte. E justamente você está sempre em movimento, não é monótono e cada dia você descobre uma parte nova. Eu já estou de manhã no Beach Club. Ao contrário. E já estou no final da tarde com o sol poente já. Também funciona. No Alberobello para visitar e jantar de repente nesses restaurantes aí. E só para... Que é quente, né? No verão é quente. Eu acho que, falar um pouquinho da Masseria, a Masseria é uma propriedade recente do portfólio Roccoforte. Ela é bem boutique, tem 40 apartamentos, com uma estrutura belíssima. Para vocês terem uma noção, essa Masseria tem 500 anos e traz uma história incrível. Assim, ao redor dela tem as oliveiras centenárias, a vista dela é muito bonita, a estrutura dela é extremamente autêntica. Eu acho que autenticidade é o que resume a Masseria, porque realmente ela é linda, é boutique, é charmosa, e eu acho que realmente... E é bem exclusivo, né? É bem exclusivo, é bem intimista. Se sente bem cuidado, o serviço é incrível, muito bom. Maravilha, saímos então da Puglia. Depois, se vocês tiverem mais... Eu vou voltar um pouquinho depois numa pergunta para cada região. Mas saindo da Puglia, vamos fazer então... vamos subindo e vamos a Roma. E depois de Roma, como vocês sugeriram, a região da Úmbria, né? Falando um pouco de Roma. E aí, agora eu quero até o seu depoimento, Cristiano, como italiano que vive no Brasil. Não sei por que ele veio parar aqui e não saiu mais. Mas, como um bom italiano, como que você acha que o turismo volta a acontecer, principalmente num grande centro como Roma? E assim, tirando como exemplo do que estava acontecendo em Roma, né? Roma estava literalmente empacotado de gente, né? Turistas, assim, demasiado. Você acha que volta a mesma coisa? Você acha que vai acontecer da mesma forma? Você acha que o país vai fazer algum tipo de restrição à entrada, número de pessoas, ou não? Vai ser uma sede louca de viajar e vai ser tudo igual novamente? Não, eu acho que nada vai ser igual e sim, vai ter um desejo, ter uma demanda reprimida de viagem, isso normal, mas eu acho que a retomada do turismo vai ser lenta, vai ser gradativa e isso eu acho até uma coisa boa. Eu tive a sorte esse ano de poder passar 2 meses na Itália, que estava vazia, e assim, justamente as cidades de arte como Roma, Firenze, Veneza sofreram muito, porque viviam lotadas e há muitos anos. Mas assim, até lotadas demais, porque acho que o número de turistas que transitava nessas cidades até tirava um pouquinho a beleza e a autenticidade, o sabor da cidade, né? Então você não aproveitava realmente. Eu lembro de uma visita aos museus do Vaticano que eu fiz 2 anos atrás e assim você estava basicamente atropelado, né? Grupos de chineses, grupos de americanos, era too much, assim, não dava realmente nem para você parar na frente de uma obra e ter os seus 2 minutos de êxtase ali vendo uma obra milenária. Então eu acho que vai voltar aos poucos, e eu acho também que talvez a gente tenha um pouco mais consciência hoje, né? Quando voltarmos a viajar, dos outros, dos lugares, do tempo também, né? Do valor desse presente que é uma viagem que a gente pode se dar. E considerando essa viagem mais espiritual, né, que eu vá fazer, que eu vá reviver a Itália em Roma,
O que a gente tem de interessante na cidade para poder sugerir a esse passageiro Perfect Trip? Então, eu acho que o ângulo religioso, espiritual, vai ser bastante interessante para 2021. Eu acho que vai ter uma demanda interessante. É óbvio que quando a gente fala em turismo religioso em Roma, a gente pensa em São Pietro, né? A Basílica, o Vaticano, que realmente é o centro da cristianidade há 2000 anos, né? 1700 anos. Então eu acho que é assim, lógico que quando a gente vai para Roma, tem a visita ao Vaticano, a Basílica de São Pedro, aos museus vaticanos, mas tem também outras coisas um pouco menos óbvias, né? Por exemplo, poucos sabem que o corpo de São Pedro está sepultado embaixo da Basílica. E tem uma visita exclusiva que você pode fazer na catacumba que está embaixo. Então, a gente pode fazer algumas coisas um pouco diferentes. As catacumbas de Roma tem muitas. Uma particularmente famosa é da Santa Cecília, que é super interessante. Tem também uma igreja dedicada a São Pedro em Vincoli, ou seja, quando ele na prisão. E ali também é uma outra igreja um pouco fora do circuito principal que é interessante visitar. Também tem a residência de veraneio do Papa, que é Castel Gandolfo. Podemos fazer uma visita dos apartamentos do Papa em Castel Gandolfo, até porque o Papa Francisco ele recusa de ir para a residência de verão, o que facilita a visita. Temos também, tem uma fazenda também dentro de Castel Gandolfo, onde você pode comprar alguns produtos que são produzidos ali na fazenda orgânica do Papa. Então, assim, tem várias coisas que a gente pode fazer com esse ângulo um pouco mais religioso. E na parte da hotelaria de Roma, o que a gente tem na parte de hotelaria eu deixaria a palavra de novo para Stefano, porque temos 3 boas opções com Roccoforte em Roma. Exato. A Roccoforte tem 3 produtos em Roma que são belíssimos e a gente tem a sorte de ter um dos grandes ícones dentro do portfólio, que é o De Russi, que eu não posso deixar de iniciar com ele como proposta, que o De Russi é icônico. Ele é um dos hotéis mais famosos do portfólio e de Roma. Tem a sorte de ser abraçado pelo Jardim da Villa Borghese e tem toda uma estrutura belíssima interna. Além da opção que nós temos, que também foi recém adquirido pela Roccoforte, que é o De La Ville, que ele fica em cima da Piazza da Espanha, e é um palacete, né? É um hotel, é um prédio que foi construído na época do Grand Tour e foi utilizado muito naquela época. A localização dos hotéis dentro de Roma são espetacular. O Le Russi, por exemplo, fica entre a Piazza do Popolo e a Piazza da Espanha, e o De La Ville fica em cima da Piazza da Espanha. A terceira opção que nós temos em Roma, que também fica nesse circuito, são 5 apartamentos que se chama Roccoforte House. É uma nova aquisição da Roccoforte, uma nova proposta, inclusive, de hospedagem, que inclusive é uma novidade deles e é belíssimo, é realmente um palacete também dentro daquele circuito com 5 apartamentos. A localização fica próximo da Espanha? Exatamente, ele fica basicamente na frente da Piazza da Espanha. São 5 apartamentos iniciando com 120 metros quadrados até 170 metros quadrados, apartamentos com 2, 3 dormitórios. Então, assim, são 3 estruturas de hotéis, de novo, que proporcionam a autenticidade do que é a Itália. Esse Roccoforte apartamento, essa terceira opção, seriam familiares ou não? Isso, ele seria, na verdade... Tem estrutura? Exato, ele é uma estrutura de um apartamento normal mesmo. Ele sai um pouco daquela estrutura de hotel, com restaurante, com bares, e é uma estrutura exatamente de apartamento, com cozinha, você tem a sua chave, sala, você tem seu apartamento. Você tem sua chave, seu apartamento. E um dos diferenciais... Conta com algum tipo de concierge no hotel? Exato. A gente tem um dos diferenciais exatamente isso. A gente tem um guest relation que atende os hóspedes desse apartamento e faz toda a questão de necessidades básicas, seja de tours na cidade, como caso o cliente precisa fazer alguma compra em restaurante, ele vai, faz a compra, traz. Maravilha. E continuando então o nosso passeio de Roma para Úmbria,
a gente vai a Assisi, é isso? Exato. O que eu talvez esqueci de dizer é que o parceiro que ajuda normalmente nesses tours é a IDI Travel, que hoje represento aqui no Brasil, que é justamente um DMC, ou seja, uma agência que... Que é a segunda função. É a segunda função dele. Exato. Que oferece esses serviços no território italiano. Então, saindo de Roma, o que a gente propõe é de ir até Assisi, são entre 2 e 3 horas de carro. É um passeio muito agradável. A região da Úmbria é uma região bastante antiga, tanto é que Assisi é uma cidade romana, né? Tem 2000 anos de histórias também. Tem até um anfiteatro nessa região romana e está localizada na região do Apenino, ou seja, a região central da Itália, que é uma região que tem umas montanhas, né, que a gente chama de Apenino. E todo mundo sabe, assim, São Francisco é bastante cultuado aqui no Brasil também, Santa Clara também. Santa Clara, é. Então, São Francisco nasceu em Assisi, que é essa cidadezinha muito charmosa e que se tornou um lugar de peregrinação, né, de culto, até porque tem a casa onde ele nasceu e tem o túmulo dele e tem uma igreja, né, uma basílica que foi edificada para ele, né? Então, assim, é realmente um dos lugares que eu não deixaria de visitar no quadro tem de uma energia muito especial, né? Assis tem exato, religioso na Itália. Mas também perto de Assis, uma outra cidadezinha bastante antiga, interessante, é Norcia. E em Norcia, justamente, temos um hotel muito bacana, que é o Palazzo Seneca. Dá quanto tempo de viagem de Norcia a Assis? Meia hora, 20 minutos. E aí gostaria talvez de convidar o Jean Bruno para falar do hotel que faz parte do grupo Relais Château. Obrigado. Posso? Bom, então a Relais Château, ela na verdade as pessoas falam rede, mas não é uma rede, na verdade é uma associação, né? O que faz, eu acho, toda a diferença. Ela é muito parecida com os hotéis representados aqui nesse sentido de autenticidade, de muita alma, né? Eu acho que isso é muito importante lembrar. Mas é diferente no fato de ser uma associação, porque são proprietários independentes. Então, por exemplo, no caso do Palazzo Seneca, em Norcia, é um hotel pequeno. Em geral, são hotéis bem pequenos, né? Porque são donos que se apaixonaram por um lugar ou por uma casa e decidiram transformar a casa em um hotel. Muitas vezes é o caso da Relais Château. Neste caso do Palazzo Seneca, são apenas 24 quartos no coração do vilarejo de Norcia, né? Se eu lembro bem, eu acho que Cris pode me confirmar, mas é onde São Bento nasceu, não é Norcia, você não sabe? Eu acho que é em Norcia que São Bento nasceu. Não tenho certeza. Tem a Santa Rita também, que nasceu nessa região. Nasce um monte de santo ali, nessa região da Úmbria. Mas eu sei que, infelizmente, Norcia foi um destino que foi impactado por um terremoto, né, uns 4, 5 anos atrás, que já está se recuperando bem. E que só nesse pequeno vilarejo, é muito pequeno vilarejo, dá para fazer tudo andando em um dia, tem mais de 20 igrejas, se eu lembro bem. Realmente é uma concentração de espiritualidade, de religiosidade espetacular, é fantástico. E no meio, então, desse vilarejo, quase na praça principal, tem esse Palazzo Seneca, que é uma família italiana, chama família Bianconi, não sei se você conhece, Cris, mas é a família, vamos dizer, a família dona do vilarejo, sabe? Eu fui um ano passado com o grupo lá e você anda na cidade e tudo é deles, tipo o hotel, mas também o restaurante, tem um lugar que dá para comprar frios, prosciutto, mas é tudo deles. Tipo, temos também isso, temos isso, o vilarejo inteiro é deles. Então, e isso é muito importante quando a gente fala de Relais Château, compartilhar esses momentos e compartilhar com pessoas que realmente são do lugar há muito tempo. Tá? Ele tem uma transmissão realmente de momentos, de conteúdo, de experiências. Então, isso eu acho muito bom. Sobre o Palazzo Seneca, são 24 quartos, né? Sendo um pequeno palacete mesmo. Você estava falando que gostava de palácios, realmente é um pequeno palacete. Tem umas suítes enormes, até quartos menores, mas realmente selado com muita alma. Eu acho que o que diferencia, de repente, o Palazzo Seneca é o fato que, quando você entra, você não encontra um hotel, você encontra uma casa.
Parece que você está na casa dessa família Bianconi, né, que eu estava falando antes. Parece que é a própria família Bianconi que te recebe. Aliás, o próprio dono, logo depois da visita do hotel, ele nos recebeu na casa dele, que é do lado. Até ele nos apresentou... Que no futuro vai ser outro hotel. Tô achando isso porque... Não, pior que isso, você está no caminho certo, porque ele nos fez visitar a casa e tem uma adega aí, tipo, que é uma adega... A própria adega, ela é intocada há sei lá quantos anos, e ele organiza jantares privativos com o chefe, né, uma forma de chef's table, né, que está muito na moda agora, na adega dele, da casa dele, né, não do hotel. Então, ele está realmente aproveitando de tudo para realmente passar essa experiência e, sinceramente, na Relais Château isso. É essa possibilidade de, quando você entra no hotel, de falar com o dono do lugar. E não apenas, né, um sales manager, né, como tem em todos os hotéis, mas realmente saber da história do lugar. Isso eu acho que faz toda a diferença no caso do Palazzo Seneca e que entra no conceito de hotéis com alma que eu defendo há tanto tempo. Que bom. Nossa terceira região, então, Cris, é a parte de Veneza e Dolomitas, né? E Dolomitas talvez esteja dentro daquela ideia de lugares a serem visitados não somente em uma época do ano mais, ou seja, o roteiro verão na montanha ou inverno na praia, que tanto está sendo comentado agora de uma nova onda de forma de viajar, né? Ou seja, as pessoas tentando fugir dos grandes centros e procurando, inclusive, lugares alternativos. Dolomita estaria colocado dentro desse conceito? No, totalmente. Inclusive, uma das grandes surpresas positivas, né, desse ano de pandemia e de lockdown foi a grande descoberta da montanha na Europa, né, no verão. Porque sabemos, a montanha tradicionalmente os Alpes, né, são um destino de inverno, de esqui, e que tem uma temporada relativamente curta, né, que vai desde o 1º de dezembro até a Páscoa. E este ano, justamente, teve uma descoberta, ou redescoberta das montanhas no verão pelos próprios europeus, né? Começou pelos próprios italianos, franceses, etc., que invadiram as montanhas. E, assim, eu nasci nas Dolomitas e sempre gostei da montanha no verão, porque eu acho que as cores, os cheiros, a luz é totalmente diferente. Mas foi muito lindo de ver muitas pessoas realmente aproveitando as trilhas ao ar livre, os lagos alpinos, que são maravilhosos, e a natureza. Então, tem essa coisa, né, voltar a descobrir também a gastronomia da montanha, que é muito regional, que é muito boa. O que a gente pode ter, o que a gente vai encontrar nas Dolomitas, até porque para o público brasileiro a gente sabe que é uma região muito pouco explorada, né? E o que a gente tem de beleza, tanto para o inverno quanto para o verão? Enfim, então, falando em Dolomitas, primeiramente acho que a gente tem que falar de Veneza, porque é o aeroporto mais próximo. Quem fala de Dolomitas fala de Veneza. E Veneza não precisa de muita apresentação, né? É um patrimônio realmente de arquitetura, de história, protegido, logicamente, pela Unesco, e intacto. Veneza, né? Deve afundar com tanto de turista que vai cair lá. Mas esse ano, acho que ela subiu de mais 5 centímetros. Inclusive, esse verão, não sei se você viu, teve uma gravação de golfinhos dentro da lagoa de Veneza. Vi. Que era uma coisa que nunca se viu. Né? Então, assim, teve a cidade, né, e o mar ficou tão tranquilo e tão limpo que até os golfinhos voltaram para o Adriático. Mas, enfim. Então, a começar de Veneza, onde tem, inclusive, muitos hotéis de grandes marcas, inclusive da Relais Château, não sei se Jean Bruno quer... No nosso caso, a Relais Château tem um hotel em Veneza, que é o Londra Palace. Maravilhoso. Você chegou a ficar lá? Já ficou, né? Que tem, até que para um Relais Château é grande, né? Porque a média de quartos Relais Château no mundo é 28, mas esse tem 50 e pouco. E para Veneza ainda. Exato. Eu diria que o bom do Londra Palace, além de proporcionar essa experiência de novo, né, de palazzo, né, porque tem muitos hotéis assim em Veneza pela história, a localização, o hotel está no centro, mas ele está um pouquinho afastado, vamos dizer, da Piazza San Marco, né, vamos dar 10 minutos andando, né, está do lado. O que é bom
nesse conceito que o Chris estava falando de over-tourism, um pouco, né, em grandes cidades na Itália, acho que a Itália às vezes sofre um pouco disso, é bom, né, de repente ficar um pouquinho afastado para voltar um pouco a ter a essência, né, do lugar e de Veneza. Eu acho que realmente, no caso, o Londra Palace tem isso, e um grande diferencial também é aquele rooftop, né, que você deve ter visto, que tem uma vista no Grande Canale, uma coisa espetacular. Então, é essa opção que temos, mas também falando de Veneza, as pessoas, eu acho que esquecem muito a parte continental, né? As pessoas vão muito na ilha e esquecem um pouco da parte continental, que é uma ótima parada para ir para as Dolomitas. No caso, tem um Relais Château que eu lembrei, que é o Villa Franceschi, que também é um antigo prédio que foi reformado para ser um hotel. E é uma ótima parada para quem sai de Veneza indo para as Dolomitas, para quem quer fazer uma parada. Eu acho que os brasileiros, mas os turistas de maneira geral, eles esquecem muito essa parte de, vamos dizer, Veneza continental, mesmo não sendo o nome, né? Mas o Veneto continental, vamos dizer, litoral, eu acho um achado. E é muito mais bonito do que as pessoas podem perceber. E o que a gente tem nas Dolomitas, então, em relação à hotelaria? De Relais Château eu só tenho mas na verdade eu sei que o Chris... Então, continuando, falando em Dolomitas, tem uma estação, né, uma cidade, um vilarejo, que é Cortina d'Ampezzo, que é conhecido como Rainha das Dolomitas. A principal, cidade da região, sim, vilarejo da região? Exato. E é também a estação de esqui mais conhecida da Itália, mais glamurosa. Chama de rainha porque, na verdade, é cercada pelas Dolomitas que fecham com uma coroa, né, em volta do vilarejo, por isso que é chamada de rainha. Mas também Cortina foi a estação de esqui italiana onde nasceu o turismo de montanha, mais ou menos 200 anos atrás. Então temos o primeiro hotel de Cortina, que é o Hotel de la Poste, que tem 200 anos. E hoje em Cortina tem 55 hotéis, então tem bastante escolha, mas assim, tem 3 hotéis que eu normalmente cito como 3 opções bem diferentes. O Hotel Cristallo, que é o hotel mais conhecido de Cortina, tem 120 anos, o ano que vem. Então, realmente é um pedaço de história da Itália, né, da hotelaria italiana, mas também de Cortina, e é talvez a melhor opção de hotelaria no sentido de mais luxuosa, 5 estrelas, com um spa, um restaurante gastronômico, um bar maravilhoso, uma varanda com vista para as montanhas, enfim, né? Tudo que se espera de um hotel 5 estrelas, mas temos também outras 2 opções que eu gostaria de dar aqui. Hotel Cortina, que é um hotel 4 estrelas e que está localizado na frente da igreja, então no coração do vilarejo. O Hotel Cortina tem 170 anos. Então também são famílias, no caso do Hotel Cortina, é um hotel familiar que acompanham a história da cidade há 5 gerações. E ainda quando você vai lá, justamente um pouco como na Relais Château, você é acolhido pela tia, pelo sobrinho da família que nasceram e cresceram lá. E a terceira opção que eu acho que é interessante nas Dolomitas é o Dolomiti Lodge. Ou seja, nas Dolomitas tem também a possibilidade de se hospedar em um tipo de acomodações mais íntimas, né? Sobretudo neste ano e nos próximos anos. Então, Dolomiti Lodge, por exemplo, tem 10 quartos só, 10 suítes. Então é possível privatizar, fechar, e também o Dolomiti Lodge, nesse caso, é muito famoso pela gastronomia, porque tem um dos melhores restaurantes de Cortina dentro dele. Além disso, temos os famosos chalés. Cortina tem muitos e muitos chalés, porque muitas famílias italianas têm o próprio chalé, que, no caso, durante a temporada, eles podem alugar, né? E a IDI sempre, a ID Travel, pode selecionar algum chalé para as famílias que querem privacidade. E, por fim, tem os refúgios, que são estruturas, né, tipo pequenos chalés localizados no topo das montanhas. E a particularidade dos refúgios nas Dolomitas é que, a partir das 5 da tarde, quando os teleféricos param de funcionar, ficam totalmente isolados nas montanhas. Então, você pode decidir optar por passar a noite no refúgio, completamente isolado, embaixo das estrelas, um silêncio maravilhoso, e aí você
acaba pernoitando com a família que é dona do refúgio, comendo com eles, bebendo, sobretudo. Tem toda a estrutura por parte da própria família que está ao lado. Exato, e essa é uma das experiências mais autênticas, porque é realmente uma noite no topo da montanha, ali, no silêncio, curtindo. Lindo. Não, isso deve ser um passeio, como a gente falou, tão legal para o inverno quanto para o verão também, né? Exato. Não tem nenhum problema. Então, a temporada, né, acabou basicamente se esticando para o verão, que não era o caso, né, talvez antes dessa pandemia, nem tanto, né? Muito bom. Eu queria agora, para a gente poder finalizar, ouvir de vocês uma opinião pessoal sobre cada região que eu vou falar para vocês aqui, mas uma opinião pessoal de um highlight ou de uma experiência que seria imperdível em cada um desses lugares que eu vou pedir para vocês. Então, considerando a região da Úmbria, o que você pode destacar como sua opinião pessoal, um highlight, uma experiência imperdível por lá? Primeiro, uma coisa que eu queria falar sobre Úmbria, quando fui, eu falo sempre, né, até com esse grupo que eu levei para lá, eles me zoam muito, porque eu falo sempre que Úmbria roubou meu coração. Realmente roubou meu coração por vários motivos. Primeiro, não sei se o Cris chegou a falar, acho que não, Úmbria é considerado como o pulmão verde, o centro verde da Itália, porque ele realmente é muito intocado. Ele me lembrou muito a Toscana, tipo, sei lá, 20, 30 anos atrás. Ele me lembrou muito uma Toscana intocada porque tem menos turistas, muito menos de maneira geral. Ela é uma região pouco conhecida pelos brasileiros, mas também de maneira geral. E uma coisa que me impactou muito, que é uma coisa única na Úmbria, que eu não conhecia, e que tem a caça das trufas até no verão, no parque lá. Parque degli Abruzzi. Exato. Parco degli Abruzzi. Degli Abruzzi. Eu não lembrava do nome, mas eu fiz mesmo essa experiência com os cachorros lindos correndo por todo lado aí. E foi em pleno mês de agosto. Eu, sendo francês, conheço a trufa, né? Não que eu Nem tanto, né? Nem tanto. Nem que eu cacei a trufa a minha vida inteira, mas sabemos que para nós trufa você vai caçar em fevereiro, no inverno, é coisa de inverno para nós, né? Até mas de você está na geral. Itália, né? Itália tem fartura. E lá, realmente, é um dos poucos lugares do mundo que pode se organizar uma caça à trufa em pleno verão. E realmente é muito gostoso. Eu lembro que fizemos a caça durante 2, 3 horas com os cachorros e depois chegamos num lugar em pleno campo aí, deserto, de um amigo de novo do dono, né, do Palazzo Seneca, que nos havia organizado uma mesa e a gente chegou a comer, né, com as próprias trufas que tínhamos caçado. Eu preciso ficar amigo dele. Você pode me apresentar depois? Te apresento sem problema. Que bom. Então vamos lá. Agora vamos falar com especialidade, né, em relação a Dolomitas, Christian. Além do que você já falou, que eu achei super interessante, mas o que é imperdível nas Dolomitas? Imperdível de experiência, se não dá para deixar de fazer. Bom, eu vou me repetir, mas eu acho realmente que uma das experiências mais incríveis é dormir no refúgio, com uma família. Eu sei que eu já citei, acho que tanto no inverno que no verão, esse momento de silêncio, no topo da montanha, embaixo do céu estrelado, e com, logicamente, uma gastronomia incrível, local, autêntica, com a família que é dona do refúgio e que janta com você, que cozinha para você, é justamente uma revisitação também do turismo que a gente poderia se dar como presente para o 2021, né? Esse Muito tipo bom. de experiências. Muito bom, muito bom. E, Stefano, sobrou para você a Puglia, então. Me diga uma experiência imperdível na Puglia. Olha, eu diria que ficou o melhor destino para mim, porque eu acho que se eu fechar os meus olhos, eu me vejo no barco lá, no mar, porque eu acho que Puglia é mar. É aquela coisa... A maceria, ela oferece um passeio de barco, inclusive nos verão, em qualquer temporada, né, inclusive no verão, para os nossos clientes. E foi uma experiência assim, surreal. Quando você pega o barco no porto e você tem a oportunidade de conhecer a Puglia, tanto terrestremente falando, né, indo de carro, conhecendo a cidade, como você vendo
por dentro do mar é uma coisa belíssima. São 2 pulhas, né? São 2 pulhas. E o pôr do sol, aquela coisa... eu também fui com um grupo de brasileiros, foi uma coisa assim, o mar da Puglia é incrível, é uma coisa que não dá para esquecer. Que bom. Ótimos highlights, muito bom. Meninos, agradeço vocês, Stefano, Christian, Jean, muito obrigado por participar desse episódio do Beyond Itália Reviver. Para você que quer acompanhar outros episódios nossos, basta acessar o nosso IGTV no Instagram ou acessar o site, que a gente vai colocando semanalmente todos os episódios lá, ou assina a newsletter, que você vai receber no seu e-mail diretamente. Muito obrigado para você que assistiu a gente, obrigado a vocês e até a próxima.